Olá, eu quero partilhar com vocês do livro Sem Santidade Ninguém Verá o Senhor, de John Riley. E o tema é pecado. Presta atenção, porque é muito importante essa ministração, que está no capítulo 1 do livro. Aquele que desejar ter pontos de vista corretos sobre a santidade cristã, terá de começar examinando o vasto e solene assunto do pecado. Terá de cavar bem fundo se quiser construir um edifício bem alto. Um equívoco quanto a esse particular é extremamente prejudicial. Conceitos errôneos sobre a santidade geralmente advêm de ideias distorcidas quanto à corrupção humana. Não me desculpo por começar esse estudo acerca da santidade com algumas firmes declarações a respeito do pecado. A verdade absoluta é que o correto conhecimento do pecado jaz à raiz de todo o cristianismo salvífico. Sem ele, doutrinas como justificação, conversão e santificação serão apenas palavras e nomes, que não transmitem qualquer sentido à nossa mente. Portanto, a primeira coisa que Deus faz quando quer tornar alguém uma nova criatura em Cristo é iluminar-lhe o coração, mostrando-lhe que ele é um pecador, culpado. A criação material, segundo o livro de Gênesis, começou com a luz. Isto também acontece no caso da criação espiritual. Deus mesmo resplandeceu em nosso coração, mediante a obra do Espírito Santo. E então a vida espiritual teve seu início. Pontos de vista mal definidos acerca do pecado são a origem da maioria dos erros, das heresias e das doutrinas falsas de nossos dias. Se um homem não percebe a natureza perigosa da doença de sua alma, ninguém poderá admirar-se de que ele se contente com remédios falsos ou imperfeitos. Acredito que uma das principais necessidades da Igreja nesse novo século tem sido e continua sendo um ensino mais claro e completo sobre o pecado. 1. Começarei o assunto fornecendo uma definição de pecado. Naturalmente, todos estamos familiarizados com o termo pecado e pecadores. Com frequência dizemos que o pecado está no mundo e que os homens cometem pecados. Porém, o que queremos dizer com essas palavras e frases? Sabemos realmente? Temo que há muita nebulosidade e confusão mental quanto a esse particular. Permita-me tentar suprir a resposta de forma mais breve possível. Afirmo, pois, que pecado, falando de modo geral, conforme declara o artigo 9º da Confissão de Fé da nossa Igreja, é a falha e a corrupção da natureza de cada ser humano, naturalmente produzidas pela natureza de Adão em nós, pelas quais o homem muito se afasta da retidão original, pois faz parte de sua natureza inclinar-se para o erro, de tal modo que a carne sempre milita contra o espírito, e assim sendo, o pecado merece a ira e a condenação de Deus em cada pessoa que nasce neste mundo. Em suma, o pecado é aquela vasta enfermidade moral que afeta a raça humana inteira, em todas as classes e níveis, nas nações, povos e línguas, uma enfermidade da qual apenas um único homem nascido de mulher esteve isento. Preciso dizer que esse único homem foi o Senhor Jesus. Digo ademais que um pecado, falando mais particularmente, consiste em praticar, dizer, pensar ou imaginar qualquer coisa que não esteja em perfeita conformidade com a mente e a lei de Deus. Em resumo, segundo as Escrituras, o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. O menor desvio interno ou externo de um absoluto paralelismo matemático com a vontade e o caráter revelado de Deus constitui um pecado.
e imediatamente nos torna culpados aos olhos de Deus. Naturalmente, não preciso dizer a qualquer um que lê a sua Bíblia com atenção que um homem pode quebrar a lei de Deus em seu coração, em seus pensamentos, mesmo quando não há qualquer ato externo e visível de iniquidade. Nosso Senhor resolveu a questão sem deixar dúvidas ao proferir o Sermão do Monte, Mateus 5:21. Até mesmo um de nossos poetas disse com toda a verdade: um homem pode sorrir e ainda ser um vilão. Novamente, não preciso dizer a um estudante cuidadoso da Bíblia que há pecados de omissão tanto quanto de comissão, e que pecamos, tal como diz o nosso livro de adoração, ao deixarmos de fazer as coisas que deveríamos fazer, tanto quanto ao fazermos o que não deveríamos. As solenes palavras do Mestre no Evangelho de Mateus também deixam a questão sem sombras de dúvida. Ali se acha escrito: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Mateus 25:41. Foi uma declaração profunda e bem pensada do santo arcebispo Ussher, pouco antes de sua morte. Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados, sobretudo dos meus pecados de omissão. Porém, penso que é necessário relembrar aos leitores que um homem pode cometer um pecado e, no entanto, fazê-lo na ignorância, julgando-se inocente quando, na realidade, é culpado. Não consigo perceber qualquer garantia bíblica para a moderna afirmativa de que o pecado não é pecado enquanto não o percebemos e tomamos consciência dele. Pelo contrário, nos capítulos 4 e 5 daquele livro muito negligenciado, Levítico, bem como em Números 15, vejo Israel sendo distintamente instruído de que havia pecados de ignorância que tornavam as pessoas imundas e que precisariam ser expiadas. Levítico 4, 1 em diante, 5 do 14 em diante, Números 15, 25 a 29. E também encontro o Senhor ensinando expressamente que o servo que não soube da vontade do seu Senhor e não agiu conforme essa vontade não será desculpado pela sua ignorância, mas castigado. Lucas 12, 48. Faríamos bem em relembrar que, ao fazer de nosso conhecimento e de nossa consciência miseravelmente imperfeitos, à medida de nossa pecaminosidade, estamos pisando em terreno perigoso. Um estudo mais profundo do livro de Levítico nos faria muito bem. 2. Concernente à origem e fonte dessa vasta enfermidade moral chamada pecado, também me sinto na obrigação de dizer algo. Temo que as ideias de muitos crentes professos quanto a este particular são tristemente defeituosas e doentias. Não ouso passar adiante sem um comentário a respeito. Portanto, fixemos em nossa mente que a pecaminosidade de um homem não começa pelo lado de fora, e sim pelo lado de dentro. Também não resulta de mau treinamento nos primeiros anos de vida. Não se adquire com más companhias e maus exemplos, conforme alguns crentes fracos costumam dizer. Não trata-se de uma enfermidade de família que herdamos dos nossos primeiros pais Adão e Eva, e com a qual todos já nascemos, criados à imagem de Deus e inocentes a princípio. Nossos pais caíram da justiça original e tornaram-se pecaminosos e corruptos. E desde aquele dia, homens e mulheres nascem segundo a imagem de Adão e Eva, decaídos, herdando um coração e uma natureza inclinados ao pecado. Por um só homem entrou o pecado no mundo. O que é nascido da carne é carne. Éramos por natureza filhos da ira.
O penhor da carne é inimizade contra Deus. Do coração dos homens é que procedem naturalmente como de uma fonte os maus desígnios, as prostituições e os furtos. Romanos 5,12, João 3,6, Efésios 2,3, Romanos 8,7, Marcos 7,21. O mais lindo bebê do mundo que se tornou o raio de sol de uma família não é como sua mãe o chama, com muito amor, um anjinho ou um inocentezinho, e sim um pecadorzinho. Infelizmente, enquanto jaz, sorrindo no seu berço, a criaturinha leva em seu coração as sementes de todo tipo de iniquidade. Basta que a observemos com cuidado, conforme cresce em estatura e sua mente se desenvolve, e descobriremos nela uma incessante tendência para o que é mal, e uma grande hesitação quanto ao que é bom. Poderemos ver nela os botões e os germens do engano, do mau temperamento, do egoísmo, da voluntariedade, da obstinação, da cobiça, da inveja, dos ciúmes, da paixão. Tudo o que se alimentado e deixado à vontade prolifera com dolorosa rapidez. Quem ensinou essa coisa à criança? Onde as aprendeu? Só a Bíblia pode responder a esta pergunta. Dentre todas as coisas tolas que os pais dizem sobre os seus filhos, nenhuma é pior do que a declaração comum: no fundo, meu filho tem um bom coração. Ele não é o que deveria ser, apenas caiu em más companhias. As escolas são lugares ruins. Os professores negligenciam as crianças. Contudo, no fundo, ele tem um bom coração. A verdade, infelizmente, é exatamente o contrário. A primeira causa de todo pecado jaz na corrupção natural do próprio coração da criança e não na escola. Terceiro, no tocante à extensão dessa vasta enfermidade moral do homem, chamada pecado, cuidemos para não errar. A única base segura é aquela dada pelas Escrituras. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Gênesis 6,5, Jeremias 17,9. O pecado é um mal que permeia e percorre todas as partes de nossa constituição moral, bem como cada faculdade de nossa mente. A compreensão, os afetos, o poder de raciocínio, a vontade, tudo está em certa medida infeccionado pelo pecado. A própria consciência está tão cega que dela não se pode depender como guia seguro. Ela tanto pode conduzir o homem para o erro quanto para o que é certo, a menos que seja iluminada pelo Espírito Santo. Em suma, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Isaías 1,6. O mal pode ser velado sob uma fina cortina de cortesia, polidez, boas maneiras ou decoro exterior, mas jaz profundamente em nossa constituição. Admito plenamente que o homem tem ainda qualidades grandes e nobres e que demonstra imensa capacidade nas artes, ciências e literatura. Porém, permanece o fato de que nas coisas espiritual o homem está totalmente morto, destituído de qualquer conhecimento, amor ou temor a Deus. As excelências do homem estão de tal modo entremeadas e mescladas com a corrupção que o contraste somente põe em destaque a verdade e a extensão da queda. Que uma e a mesma criatura seja tão elevada em alguma coisa e tão vil em outras, tão grande, mas tão pequena, tão nobre, mas tão envilecida, tão notável em sua concepção e execução de coisas materiais, mas tão baixa e rasteira em seus afetos, capaz de planejar e erigir edifícios como aqueles de Karnak e Luxor, no Egito, ou a Partenon de Atenas,
E, no entanto, adorar deuses e deusas imorais, pássaros, feras e répteis, que possa produzir tragédias como as de Ésquilo e Sófocles, e histórias como a de Tucídides, e, no entanto, ser escrava de vícios abomináveis, como aqueles escritos no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. Tudo isso tem servido de profunda perplexidade para aqueles que zombam da palavra escrita de Deus, escarnecendo de nós como bibliólatras. Porém, esse é um nó que podemos desatar com a Bíblia na mão. Podemos reconhecer que o homem tem todos os sinais de um templo majestoso em sua pessoa, um templo no qual Deus antes habitou, mas que agora jaz em completas ruínas. Um templo no qual uma janela despedaçada aqui, ou uma entrada acolá, ou uma coluna derrubada ali adiante, ainda nos dá uma pálida ideia da magnificência do plano original, embora de uma extremidade a outra tenha perdido a sua glória e decaído de seu exaltado estado anterior. De modo que afirmamos que coisa alguma soluciona o complicado problema da condição humana, senão a doutrina do pecado original, ou inato, e os esmagadores efeitos da queda. Ademais, lembremo-nos de que cada parte do mundo dá testemunho do fato que o pecado é a enfermidade universal de toda a humanidade. Pesquisemos o globo do leste a oeste e de um polo ao outro. Rebusquemos todas as nações de todos os climas nos 4 quadrantes da Terra. Procuremos em cada classe e nível social do nosso próprio país, do mais elevado ao mais humilde, sob cada circunstância e condição, o relatório será sempre o mesmo. As mais remotas ilhas no Oceano Pacífico, completamente separadas da Europa, da Ásia, da África e da América, fora do alcance do luxo oriental e da arte e literatura ocidentais, ilhas habitadas por povos que ignoram livros, dinheiro, vapor e eletricidade, não contaminados pelos vícios da civilização moderna, existentes nessas ilhas remotas, quando descobertas, têm sido encontradas as piores formas de concupiscências, de crueldade, de engano e de superstição. Se seus habitantes não conhecem outra coisa, pelo menos conhecem o pecado. Por toda parte o coração humano é enganoso, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Da minha parte, desconheço prova mais decisiva de inspiração do livro de Gênesis e do relato mosaico sobre a origem do homem do que o poder, a extensão e a universalidade do pecado. Se admitirmos que a humanidade inteira deriva-se de um único casal e que esse casal caiu no pecado, conforme nos diz Gênesis 3, e o estado da natureza humana por toda parte pode ser facilmente explicado. Mas, se negarmos esse fato, conforme muitos o fazem, imediatamente nos veremos envolvidos com dificuldades inexplicáveis. Em suma, a uniformidade e a universalidade da corrupção humana supre uma das mais incontestáveis instâncias das enormes dificuldades que os incrédulos têm de enfrentar. Afinal, estou convencido de que a maior prova da extensão e do poder do pecado é a persistência com que ele se apega ao homem, mesmo depois deste ser convertido e tornar-se alvo das operações do Espírito Santo. Usando a linguagem do artigo 9º, essa infecção da natureza permanece. Sim, mesmo nos regenerados. Tão profundamente implantadas estão as raízes da corrupção humana, que mesmo depois de termos sido regenerados, renovados, lavados, santificados e justificados, feitos membros vivos de Cristo, essas raízes permanecem vivas no fundo de nosso coração. Tal qual o mofo nas paredes de uma casa, nunca nos livraremos delas, enquanto não for dissolvida essa casa terrestre.
deste nosso tabernáculo. Sem dúvida, o pecado não mais exerce domínio no coração do crente. Está contido, controlado, mortificado, crucificado pelo poder expulsivo do nosso princípio da graça divina. A vida do crente é uma vida de vitória e não de fracasso. Mas os próprios conflitos que continuam em seu peito, a luta na qual ele vem empenhado a cada dia, a vigilância que ele é forçado a exercer sobre seu homem interior, a guerra entre a carne e o espírito, os gemidos íntimos que ninguém conhece, senão aqueles que o experimentam. Tudo isso testifica da mesma grande verdade. Tudo mostra o enorme poder e a vitalidade do pecado. Poderoso de fato deve ser o adversário que, mesmo depois de crucificado, continua vivo. Feliz é o crente que compreende isso e não tem confiança na carne, enquanto se regozija em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo em que diz graças a Deus que nos dá vitória, nunca se esquece de vigiar e orar para que não caia em tentação. 4. Acerca da culpa, da vileza e da ofensa do pecado aos olhos de Deus, minhas palavras serão poucas. Digo poucas prudentemente. Não penso que, devido à natureza dessas coisas, o homem mortal possa perceber toda a imensa pecaminosidade do pecado aos olhos de Deus santo e perfeito, a quem teremos de prestar contas. Por um lado, Deus é o ser eterno, que aos seus anjos atribui imperfeições, em cuja vista nem os céus são puros. Ele é aquele que lê os pensamentos e os motivos, e não só as ações, e que requer a verdade no íntimo. João 4:18, 15 e João 15, 51. João 15:15 e Salmo 51:6. Nós, por outro lado, criaturas pobres e cegas, hoje aqui e amanhã acolá, nascidos no pecado, cercados de pecadores, vivendo em uma constante atmosfera de fraqueza, enfermidade e imperfeição, não podemos formar senão os mais inadequados conceitos sobre a hediondez do pecado. Não dispomos de prumo para sondá-lo, e nenhuma medida pela qual possamos aniquilá-lo. Um cego não pode ver a diferença entre uma obra-prima de Tiziano ou de Rafael, e uma efígie de um presidente no verso de uma moeda. Um surdo não pode distinguir entre um apito soprado por uma criança e um órgão de catedral. Os próprios animais, cujo odor é bastante ofensivo, não têm a menor noção de que são tão mal cheirosos e nem parecem tais uns para com os outros. E o homem caído, segundo creio, não tem noção do quão vil é o pecado aos olhos de Deus, cujas obras são absolutamente perfeitas. Perfeitas sem importar se as examinamos pelo telescópio ou pelo microscópio. Perfeitas tanto na formação de um gigantesco planeta como Júpiter, com seus satélites que marcam o tempo em até milésimos de segundo, enquanto gira em torno do Sol, quanto na formação do mais minúsculo inseto que se arrasta pelo chão. Não obstante, fixemos na mente com firmeza que o pecado é aquela coisa abominável a qual Deus aborrece, e que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e que qualquer que tropeçar em um só ponto da lei de Deus se torna culpado de todos, e que a alma que pecar, essa morrerá, e que o salário do pecado é a morte, e que Deus julgará os segredos dos homens, e que há um lugar onde nunca morre o verme, nem o fogo se apaga, e que os perversos serão lançados no inferno, e que irão estes para o castigo eterno, porquanto nos céus nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Jeremias 44:4, Abacuque 1:13, Tiago 2:10, Ezequiel 18:4, Romanos 6:23,
Romanos 2,16, Marcos 9,44, Salmos 9,17, Mateus 25,46 e Apocalipse 21:27. Essas são realmente palavras tremendas quando consideradas que foram escritas no livro do Deus misericordiosíssimo. Afinal de contas, nenhuma prova da amplidão do pecado é tão avassaladora e incontestável como a cruz da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como toda a doutrina de sua substituição e expiação. Terrivelmente grave deve ser a culpa que não pode ser satisfeita por coisa alguma, senão pelo sangue do Filho de Deus. Pesadíssima deve ser a carga do pecado humano, que fez Jesus gemer suas gotas de sangue na agonia do Getsêmane e clamar no Gólgota: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. Estou convencido de que nada nos espantará, tanto quanto despertarmos no dia da ressurreição, quanto a visão que teremos do pecado, e o retrospecto que nos será dado de nossos próprios incontáveis defeitos e delitos. Somente quando Cristo vier pela segunda vez, perceberemos realmente a pecaminosidade do pecado. Com razão teria dito George Whitefield: o hino no céu será: que coisa tem feito Deus. Números 23:23. Quinto, resta apenas um ponto a ser considerado sobre o assunto do pecado, o qual não ouso esquecer. Esse ponto é a sua propensão para enganar. Trata-se de algo de capital importância e aventuro-me a pensar que não tem recebido a atenção que merece. Podemos ver esse engano na espantosa inclinação dos homens para considerarem o pecado como menos pecaminoso e perigoso do que ele é à vista de Deus, e em sua prontidão para tentar suavizá-lo, apresentando justificativas minimizantes de sua culpa. É apenas um pecadinho. Deus é misericordioso. Deus não é tão severo que venha a cobrar pelo que for feito de errado. Nossa intenção era boa. Ninguém pode ser assim tão exigente. Onde está o grande prejuízo causado? Estamos agindo como todo mundo. Quem não está familiarizado com essa linguagem? Podemos vê-la na longa lista de palavras e frases suaves que os homens têm cunhado para designar as coisas que Deus chama claramente de iníquas e ruinosas para a alma. O que significam palavras como precipitado, festeiro, extravagante, inconstante, impensado e folgado? Elas demonstram que os homens procuram enganar-se, crendo que o pecado não é tão pecaminoso quanto Deus afirma. Podemos ver isso até mesmo na tendência que os crentes têm de permitir que seus filhos se ocupem com práticas duvidosas, fechando os olhos para as inevitáveis consequências do amor ao dinheiro, da falta de seriedade diante da tentação e da permissão de baixos padrões de vida cristã. Temo que não percebemos de modo suficiente a extrema sutileza da nossa doença de alma. Somos rápidos em esquecer que a tentação do pecado raramente se apresenta diante de nós em suas verdadeiras cores, dizendo-nos: sou teu inimigo mortal e quero arruinar-te para sempre no inferno. Oh não, o pecado aproxima-se de nós à semelhança de Judas, com um beijo, ou como Joabe, com a mão espalmada e palavras de lisonja. O fruto proibido pareceu tão bom e desejável para Eva e, no entanto, fê-la ser expulsa do Éden. Ficar andando ociosamente no pátio de seu palácio parecia algo inocente para Davi, mas terminou em adultério e homicídio. O pecado raramente parece ser pecado quando está no início. Por essa razão vigiemos e oremos para que não caiamos em tentação. Podemos disfarçar a iniquidade com nomes suaves, mas não podemos alterar sua natureza e caráter aos olhos de Deus. Lembremos-nos das palavras do escritor sagrado. Pelo contrário,
Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de nós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. É sábia aquela oração que diz: Senhor, livra-nos dos enganos do mundo, da carne e do diabo. Agora, antes de prosseguir, permita-me mencionar de modo breve 2 pensamentos que surgiram em minha mente a respeito desse assunto com uma força irresistível. Pelo que meus ouvintes observam, as profundas razões que temos para nos humilhar e nos rebaixar. Sentemo-nos diante do quadro do pecado que a Bíblia exibe diante de nós e consideremos quão culpadas, vis e corruptas criaturas todos nós somos aos olhos de Deus. Quão grande é a necessidade que temos daquela total mudança de coração chamada regeneração, novo nascimento ou conversão. Que massa de fraqueza e imperfeição apega-se ao melhor do nosso ser quando nos mostramos mais excelentes. Quão solene é o pensamento, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12,14. Quantos motivos temos para clamar, tal qual o publicano a cada noite de nossa vida, quando pensamos em nossos pecados, de omissão, tanto quanto nos de comissão. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Lucas 18,13. Quão admiravelmente apropriados são os textos dos livros de orações a respeito da real condição de todos os crentes professos. Quão adequada é a linguagem do nosso livro de orações para um membro da igreja, quando se aproxima da mesa do Senhor. A memória dos nossos maus feitos nos enche de pesar. A carga é intolerável. Tem misericórdia de nós, misericordiosíssimo Pai, por teu Filho nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos todo o nosso passado. Quão verdadeiro é que o mais aperfeiçoado santo, aos seus próprios olhos, pareça um miserável pecador, um devedor diante da misericórdia e da graça, até o último momento de sua existência. De todo o coração aprovo aquela passagem no sermão de Rocker sobre a justificação, na qual ele começa dizendo que consideremos as melhores e mais santas coisas que praticamos. Nunca nos sentimos mais próximos de Deus do que quando oramos, mas quando oramos, por quantas vezes nossa atenção é distraída? Quão pequena reverência mostramos diante da grandiosa majestade do Deus com quem falamos? Quão pouco remorso sentimos por nossa miséria? Quão pouco provamos da doce influência de suas ternas compaixões? Ao orar, não hesitamos muitas vezes em começar e frequentemente nos alegramos por terminar. Como que dizendo, Deus nos impôs uma tarefa muito cansativa quando o recomendou que clamássemos a Ele. Aquilo que vou dizer poderá parecer um exagero para alguns. Portanto, que cada um julgue em seu próprio coração e não de outro modo qualquer. Farei apenas uma exigência. Se Deus se aproximasse de nós, não como fez com Abraão, se 50, 40, 30, 20 ou se 10 pessoas boas pudessem ser encontradas em uma cidade, ela não seria destruída por causa dessas 10. Mas se ele nos fizesse uma ampla proposta assim: rebuscai todas as gerações dos homens, desde a queda de vosso antepassado Adão, e se encontrardes um único homem que tenha feito uma só ação realmente pura, sem qualquer mancha ou defeito, e a consequência dessa única ação será que nem homem e nem anjos terão de experimentar os tormentos preparados para ambos? O leitor pensa que esse resgatador, capaz de livrar homens e anjos, poderia ser encontrado entre os filhos dos homens? Até nas melhores coisas feitas pelos homens existem impurezas que carecem de ser perdoadas. Esse testemunho é verdadeiro de minha parte. Estou persuadido de que quanto maior luz recebemos,
tanto mais percebemos nossa própria pecaminosidade. Quanto mais nos avizinhamos do céu, tanto mais somos revestidos de humildade. Em todas as eras da Igreja, se estudarmos as biografias, será encontrada uma verdade, a de que os santos mais eminentes, homens como Bradford, Rutherford e Chaney, sempre foram os mais humildes entre os homens. Novamente peço que observem quão profundamente deveríamos ser gratos pelo glorioso Evangelho da graça de Deus. Há um remédio revelado como específico para a necessidade humana, tão abrangente, extenso e profundo quanto a doença do homem. Não precisamos temer olhar para o pecado, estudando a sua natureza, origem, poder, extensão e vileza, se ao menos contemplarmos ao mesmo tempo a toda a poderosa medicação que nos foi provida na salvação que é em Cristo Jesus. Embora o pecado tenha abundado, a graça superabundou. Sim, há um remédio pleno, perfeito e completo para a horrenda enfermidade do pecado, no eterno pacto da redenção do qual participaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No mediador desse pacto, Jesus Cristo, o justo, Deus perfeito e homem perfeito, em uma única pessoa, na obra por ele realizada, ao morrer pelos nossos pecados e ao ressuscitar, tendo em vista a nossa justificação, nos ofícios por ele ocupado, como nosso sacerdote, substituto, médico, pastor e advogado, no precioso sangue por ele vertido, que pode purificar-nos de todo o pecado, na retidão eterna que ele nos trouxe, na perpétua intercessão da qual ele se ocupa como nosso representante à destra de Deus, em seu poder de salvar, até na hora derradeira, ao pior dos pecadores, em sua disposição de acolher e perdoar o mais vil e de dar apoio aos mais fracos, na graça do Espírito Santo que ele implanta nos corações de todos quantos fazem parte do seu povo, renovando-os, santificando-os e fazendo as coisas antigas passarem. Tudo se torna novo, sim. Em tudo isso, ele se destaca. E quão breve e incompleto é o esboço aqui tratado. Sem dúvida alguma, horrível e tremenda é a visão correta do pecado, mas ninguém precisa desesperar dela, se ao mesmo tempo contemplar a Jesus como deve. Não é de se admirar que o antigo Flávio termine numerosos capítulos de sua admirável obra, Fountain of Life, fonte de vida, com estas tocantes palavras: bendito seja Deus por causa de Jesus Cristo. Ao abordarmos estes importantes assuntos, sinto que apenas toquei em sua superfície. Esse é um tema que não pode ser completamente manuseado em um volume como esse. Aquele que quiser vê-lo exposto completa e exaustivamente deve examinar aos mestres da teologia experimental, como Owen, Burgess, Manton e Charnock, bem como outros gigantes da escola puritana. Em assuntos como esses não há escritores que se comparem aos puritanos. Resta-me apenas salientar alguns usos práticos que podemos fazer da completa doutrina do pecado de modo proveitoso para estes nossos dias. Em primeiro lugar, afirmo que o ponto de vista bíblico sobre o pecado é um dos melhores antídotos para aquele tipo vago, nebuloso e indefinido de ideologia e teologia tão dolorosamente popular nessa nossa época. É inútil fechar os olhos para o fato de que há um cristianismo muito abundante em nossos dias, que não pode ser tido como declaradamente distorcido, mas que, a despeito disso, não oferece boa medida e peso certo de 1000 gramas por quilo. Trata-se de um cristianismo no qual, inegavelmente, há algo de Cristo, algo da graça, algo da fé, algo do arrependimento e algo da santificação, mas que não é a mercadoria legítima. Conforme encontramos na Bíblia, as coisas encontram-se fora de lugar e fora de proporções. Conforme diria o idoso Latimer,
Trata-se de uma espécie de mistura arruinadora que não traz nenhum bem. Não exerce influência sobre a conduta diária, não consola a vida e nem confere paz por ocasião da morte. Aqueles que a defendem com frequência despertam tarde demais para descobrir que nada tem de sólido sob os pés. Ora, acredito que a maneira mais certa de curar e de corrigir essa modalidade defeituosa da religião consiste em destacar com maior proeminência as antigas verdades bíblicas sobre a pecaminosidade do pecado. As pessoas jamais voltarão o rosto decisivamente para o céu, vivendo como peregrinas nesse mundo, enquanto realmente não sentirem que correm perigo de irem para o inferno. Procuremos todos reavivar o antigo ensino bíblico sobre o pecado, nas escolas, nos ginásios e nas universidades. Não nos esqueçamos de que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, e de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. 1 Timóteo 1,8, Romanos 3,20 e 7,7. Ponhamos a lei de Deus em evidência e requeiramos que os homens lhe deem atenção. Exponhamos e salientemos os 10 mandamentos e mostremos o cumprimento, a largura, a profundidade e a altura de suas exigências. Assim fez nosso Senhor no Sermão do Monte. Não podemos fazer melhor do que copiar o seu método. Cumpre-nos depender do fato de que os homens jamais virão a Jesus e com ele ficarão vivendo para ele, a menos que realmente saibam por qual motivo vieram e qual é a grande necessidade deles. Aqueles que são atraídos a Jesus pelo Espírito são aqueles a quem o Espírito Santo convenceu do pecado. Sem uma completa convicção de pecado, pode parecer que os homens estejam vindo a Jesus, seguindo-o, durante certo período de tempo, mas não demorarão a voltar-lhe as costas, retornando ao mundo. B. Em segundo lugar, o ponto de vista bíblico sobre o pecado é o melhor antídoto para a teologia extravagante e liberal e permissiva que está tão em voga na nossa época. A tendência do pensamento moderno é rejeitar os dogmas, os credos, bem como toda forma de religião que imponha obrigações. Muitos pensam que não condenar a opinião de quem quer que seja reflete grandeza de espírito e definem todos os mestres vibrantes e hábeis como dignos de confiança, por mais heterogêneas e destrutivas que sejam as suas opiniões. Tudo é considerado verdadeiro e nada é falso? Todos estão certos e ninguém incorre em erro. Todos provavelmente serão salvos e ninguém se perderá, eles dizem. A expiação e a substituição de Cristo, a personalidade de Satanás, o elemento miraculoso das Escrituras, a realidade e eternidade da punição eterna, todas essas poderosas pedras de alicerce são friamente lançadas fora como refúgio, a fim de aliviar a carga do navio da cristandade, permitindo-lhes manter o ritmo junto à ciência moderna. Se você tomar posição como defensor dessas grandiosas verdades, será taxado de mente fechada, intolerante, antiquado e fóssil teológico.